Amigas para Sempre, uma comédia de Maria Adelaide Amaral com Iris Bruzi e Carmen Verônica. Direção de Rogério Fabiano. Classificação 12 anos. Ingressos a R$30, com bônus R$25. Estudantes, terceira idade, funcionários públicos R$15. Amigas para Sempre, abrindo a temporada de apresentações pelo Brasil. Dias 29 e 30 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira. Outras informações pelo telefone 3455-2473 ou pelo site www.parceirosdacultura.com.br. Atividades da Semana Nacional do Trânsito na cidade prosseguem nesta quinta-feira. Você também vai ver nesta edição. Procon alerta consumidor para facilidades oferecidas por bancos e financiadoras quando o assunto é crédito fácil. Alunos do curso de arquitetura da Uninep escolhem Praça do Nova Conquista para a construção de uma área de lazer. Olá, hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2006. Este é o Jornal da Cultura Edição Local, que está começando agora. A Semana Nacional do Trânsito prossegue nesta quinta-feira com palestras e cursos de pilotagem destinados aos estagiários da Guarda Civil. Pela manhã, na sede da corporação, foi ministrada uma aula teórica. No período da tarde, os estagiários estarão realizando aula prática na Praça da Migração. Na Escola Estadual Coronel Luiz Alves, haverá palestras hoje e amanhã para os alunos de primeira a quinta séries. Durante todo o dia, agentes de trânsito do município irão abordar temas relacionados ao comportamento do trânsito, visando conscientizar a criança sobre a importância de respeitar as leis, independente da condição, de ser motorista, ciclista ou pedestre. Na blitz de orientação realizada ontem pela manhã na Avenida da Amizade, entre as ruas Vaticano e País de Gales, foram abordados 161 motociclistas que receberam uma cartilha de orientação. O crédito fácil é uma promessa de financiadoras e bancos, mas nem tudo é simples como parece. O Procon de Santa Bárbara orienta que o consumidor deve ter atenção quando procura por esses empréstimos. Para contrair empréstimo, seja em bancos ou financiadoras, o consumidor deve ficar atento para as cláusulas do contrato. O chamado crédito fácil, na maioria das vezes, pode trazer muitas dores de cabeça no futuro. Por causa disso, o Procon procura orientar os consumidores nessa questão. É uma preocupação muito grande nos órgãos de defesa do consumidor, porque está tendo uma avalanche no mercado de ofertas, oferta de dinheiro sem burocracia, e muitas vezes o consumidor se empolga, às vezes ele entra em contrato que ele não está realmente necessitando do dinheiro, ou mesmo quando ele esteja, ele termina emprestando o nome dele para adquirir um empréstimo, e na realidade ele tem que lembrar que ele tem um compromisso firmado e que ele vai ter que assumir esse compromisso pagando as parcelas, mesmo porque o consumidor não deve ficar inadimplente em relação a bancos, porque hoje os juros estão muito altos, tanto para emprestar como para pagar uma parcela em atraso. Então, há uma avalanche de publicidade no mercado, o consumidor tem se empolgado, muitas vezes ele assina o contrato sem ler, não sabe quantas parcelas, a gente já está tendo diversas reclamações de consumidores que foram enganados pelos vendedores, assumindo contratos que eles achavam ser uma quantidade de parcelas, e quando eles começaram a ter o desconto, muitas vezes em folha de pagamento, eles descobriram que era uma outra quantidade de parcelas. Temos um caso específico de um cidadão que achou que tinha emprestado por 18 parcelas e ele fez um contrato por 22 parcelas. Então, todo cuidado é pouco. Verificar se a empresa é registrada no Banco Central, a instituição financeira, o Banco Central dá autorização para a empresa, verificar se tem ocorrência no Banco Central, verificar se tem ocorrência, que seriam as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, IDEC, verificar também se aquela empresa cumpre ou se ela
não aceita a reclamação de PROCON, ela não atende, lê o contrato antes de assinar, verificar se tem carbono nas folhas, porque muitas vezes o consumidor assina uma via e a outra tem carbono ou não tem, e daí há a fraude que a gente fala, né? Muitas vezes o vendedor, na ânsia de ter a comissão dele, termina lesando o consumidor. E em caso de dúvida, esse consumidor não deve estar assinando o contrato, ele deve estar retirando uma cópia desse contrato na empresa, está vindo até o PROCON para a gente orientar e ver se realmente a empresa é idônea e se realmente ela cumpre com o que ela promete. Nós verificamos que existe, com bancos de modo geral, que são instituições financeiras, tanto os bancos que estão localizados aqui no estado de São Paulo, até mesmo na cidade de Santa Bárbara, nós temos tido tanto em reclamação em relação a empréstimo, como qualquer outra linha de crédito, seja ela cartão de crédito, financiamento comum, cheque especial, limite de banco, né? Nós estamos tendo um número muito elevado. Em sessão solene realizada na noite de ontem, a Câmara Municipal de Nova Odessa instituiu oficialmente a sala de imprensa, local que recebeu a denominação de jornalista Diógenes Benedito Gobo. O evento contou com a participação do prefeito de Nova Odessa e também dos prefeitos das cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Partiu do jornalista a iniciativa de escrever e editar a primeira lei orgânica do município, trabalho que fez amparado por amigos. Diógenes Gobo trabalha desde 1956 como jornalista no Jornal Liberal de Americana, tendo iniciado sua carreira naquele veículo como repórter policial. Tornou-se redator-chefe e atualmente é editor. Em 1992, deixou a Câmara de Nova Odessa para assumir a direção de jornalismo da TV Carioba, onde permaneceu durante 5 anos. Em sua despedida no Legislativo de Nova Odessa, foi homenageado em sessão ordinária. O DAE, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, iniciou ontem o serviço de troca de rede de água, que será feito em 10 bairros da região central da cidade. Ao todo, serão trocados mais de 18 quilômetros de tubulação, com investimento de cerca de R$ 1.700.000. Os recursos foram obtidos através de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. A obra irá abranger as regiões dos bairros Jardim Sans, São Luís, Vilas Olinda, Garrido e Boldrin. A obra teve início na Rua dos Girassóis e irá envolver trechos compreendidos entre as ruas Inácio Antônio, João Lino, chegando próximo à Delegacia de Polícia, totalizando 47 ruas e 2.000 ligações. De acordo com o DAE, 16 quilômetros de redes serão feitos pela calçada. O restante terá que ser feito pelo asfalto. O DAE solicita ainda a compreensão da população durante a realização dos serviços, já que os trabalhos serão feitos em frente das residências. A intenção é causar o menor transtorno possível. Depois do intervalo, você acompanha uma entrevista com o jornalista e radialista José Naidelice. O assunto é o rádio, o início do rádio na cidade, já que hoje, dia 21 de setembro, é comemorado o dia deste veículo de comunicação. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o projeto Parceiros da Cultura apresentam nos dias 29 e 30 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira, o espetáculo Amigas para Sempre, uma comédia de Maria Adelaide Amaral com Iris Bruzi e Carmen Verônica. Direção de Rogério Fabiano. Classificação 12 anos. Ingressos a R$ 30, com bônus R$ 25. Estudantes, terceira idade, funcionários públicos R$ 15. Amigas para Sempre, abrindo a temporada de apresentações pelo Brasil. Dias 29 e 30 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira. Outras informações pelo telefone 3455-2473 ou pelo site www.parceirosdacultura.com.br. As vitaminas são substâncias nutritivas presentes nos alimentos, essenciais para o equilíbrio das funções normais do organismo. A falta de vitaminas pode provocar doenças. Preserve o conteúdo vitamínico dos alimentos seguindo estas orientações. Nunca use bicarbonato de sódio, pois ele destrói as vitaminas, principalmente as do complexo B. Aproveite sempre que possível a água de cozimento para preparar sopas, arroz, polenta e outros pratos.
Tenha cuidado com a vitamina industrializada. Ela é um medicamento e seu consumo depende de orientação médica. Iniciativa Santa Bárbara FM e TV Cultura de Santa Bárbara. Campanha Ideias da Nossa Gente. O município de Santa Bárbara do Oeste colocou diversas urnas de coleta em toda a cidade, para que você dê a sua sugestão e colabore. O que você gostaria que fosse feito em 2007? Ideias da Nossa Gente. A comunidade apontando soluções. O Rio. Manuel Bandeira. Ser como o rio que deflui, silencioso dentro da noite, não temer as trevas da noite. Se há estrelas no céu, refleti-las. E se os céus serpejam de nuvens, como o rio as nuvens são água, refleti-las também sem mágoa, nas profundezas tranquilas. O assunto agora, no Jornal da Cultura, edição local, é o rádio. Hoje, dia 21 de setembro, comemora-se o dia deste veículo. E para a gente falar um pouquinho a respeito da história deste veículo na cidade, o Jornal da Cultura recebe o radialista e jornalista José Naidelice. Bom dia e obrigada pela participação. Bom dia, Luciana, bom dia aos telespectadores. Para mim é uma grande honra em participar do seu programa. Fui realmente um dos primeiros radialistas em Santa Bárbara do Oeste. E quem prova isso é meu grande particular amigo Reinaldo, aqui no Santos, que foi um dos primeiros locutores da nossa Rádio Brasil, com o programa tradicional durante várias décadas, vários anos, Despertando com Música. Era a tona da Rádio Brasil, uma audiência muito grande daquela época, na década de 50 e 60. Então é o motivo que eu convidei para ele participar dessa entrevista. Sim, registramos então aqui a presença deste amigo do jornalista José Naidelice. Falando um pouquinho a respeito do rádio, do início do rádio, o senhor falava da Rádio Brasil na década de 50. Como que era o rádio nessa época? Qual a função que o rádio tinha? As pessoas meio que tinham o costume de, assim como é hoje com a TV, reunir a família em torno do rádio. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho como que era o rádio nessa época. Perfeito. A rádio, antigamente, ela se dispunha a divulgar coisas, exclusivamente coisas da cidade. E, por ser praticamente a única da cidade, a audiência era quase que total. Eu me recordo perfeitamente de que a Rádio Brasil, ela, além do noticiário, além das transmissões externas, ela se preocupava muito com a parte social da cidade. Dava um apoio incondicional às entidades, campanhas de filantropia. E foi graças às campanhas desenvolvidas pela Rádio Brasil que hoje nós temos aí as entidades plantadas naquela época, formadas naquela época. Por exemplo, SOS Casa da Criança, Pai. Eu me lembro que naquela época nós encetamos a campanha dos 10 mil eleitores. Hoje Santa Bárbara está com 200. Então, essa campanha encetada pela Rádio Brasil para se conseguir 10 mil eleitores, modéstia à parte, teve a minha participação.
de sensibilizar os ouvintes para se inscreverem como eleitor. Porque dizia naquela época que Santa Bárbara, você vê o porte da cidade. Santa Bárbara, com 10 mil eleitores, seria uma potência política. E nós alcançamos o objetivo. Um programa que ficou na história desde a fundação da Rádio Brasil durante décadas foi o Jornal Falado, intitulado Diário de São Paulo no Ar, que sintetizava as principais notícias do país e de Santa Bárbara do Oeste. Agora, Luciana, o importante é que, além do professor Aquino, Santa Bárbara produziu grandes valores éticos, valores portadores de capacidade, como Ari Pedroso, recentemente falecido em Piracicaba, que foi deputado estadual, Antônio Edson, hoje um brilhante locutor, apresentador esportivo da Rádio Você, Moraes Sarmento, professora Geni Frank Sais. São os elementos que militaram na época com grande êxito, com grande desprendimento. E as notícias da nossa Rádio Brasil eram divulgadas sem ostentação, sem radicalismo. Era uma emissora totalmente confiável, né? E me recordo, o professor Aquino pode me confirmar isso, de que nós lutamos. Nós lutamos porque antigamente o transmissor da rádio era posicionado onde hoje está o Centro Social Urbano. Então, na época dos enchentes de chuva, nós utilizamos um barco para chegar até o transmissor e fazer as correções naquele momento, porque com o aumento das águas, nós tínhamos uma precaução muito grande de que poderia atingir o transmissor. Então, eu, Márcio Rangel, professor Aquino, nós levantamos às vezes à noite para pegar o barco e correr e adentrar até o transmissor da Rádio Brasil. Então foi uma dificuldade tremenda, porque agora por que o transmissor foi instalado naquele local? Acontece que nós não tínhamos outro local e a aparelhagem daquela época exigia que o transmissor fosse instalado em lugar úmido. Então ali era o local propício. O senhor falou a respeito da dificuldade, né, de se fazer rádio naquela época, dificuldade inclusive técnica, né, em relação inclusive ao local onde deveria ser instalado o transmissor. O rádio naquela época era um veículo extremamente importante, como inclusive eu havia falado com o senhor que era um veículo onde a família se reunia para poder ouvir, assim como é hoje com a TV, para assistir. Exatamente. O rádio, naquela época, também ele tinha uma função bastante importante de entretenimento. Tinha uma função muito importantíssima. Os programas de auditório eram assiduamente frequentados pelos espectadores. Então a rádio viveu a cidade. A rádio viveu a cidade. E eu queria dizer, Luciano, de que a história do rádio é muito importante. Ela foi oficialmente inaugurado 7 de setembro de 1922, com um transmissor de 500 watts da Westinghouse, lá no Rio de Janeiro, no Alto do Corcovado, Rio de Janeiro, para 80 receptores. Eu estou avançando um pouco na fundação do rádio no âmbito nacional. E o primeiro programa foi um discurso, isso me recordo, do presidente Epitácio Pessoa,
A instalação, de fato, aconteceu dia 20 de abril de 23, com o Roquete Pinto. Agora, você sabe, a primeira novela do rádio foi em 1942, intitulado Em Busca da Felicidade. Agora, na década de 30, houve transformações. Um decreto autorizava 10% de sua programação em termos comerciais. Aliás, quando nós fundamos a Rádio Brasil, uma das primícias era também utilizar 10% da programação em anúncios comerciais para o sustento da emissora. Depois, naturalmente, isso foi revogado. O senhor a gente falou um pouquinho a respeito de rádio, inclusive a história do Rádio Brasil, mas algo importante que aconteceu na cidade, que foi um pouco precursor da Rádio Brasil, foi o alto-falante 9 de julho. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. O 9 de julho realmente marcou época também na cidade. Por quê? Ele foi fundado por volta de 1948 e funcionava rigorosamente das 7 horas às 10 horas da noite. 7 horas da noite até as 10 horas. Viveu a época em que o público tinha como compromisso em ouvir o serviço de alto-falantes 9 de julho, porque nós fizemos uma programação adequada da época. Uma programação adequada da época. As duplas sertanejas se apresentavam regularmente, principalmente aos sábados e domingos, no serviço de alto-falantes 9 de julho. E, naturalmente, é dali que surgiu a primeira ideia de se instalar uma emissora. O Romy era prefeito da época, então ele deu todo o apoio para que nós desenvolvêssemos os entendimentos com a empresa Pedroso Júnior, que detinha várias emissoras no estado de São Paulo, e a sede era na cidade de Campinas. Então, nós locomovemos várias vezes para Campinas no sentido de conseguir essa emissora. João da Silva Cristóvão era o detentor de uma telefônica obsoleta em Santa Bárbara, mas ele deu todo o apoio para que nós instalássemos o transmissor onde hoje é o Centro Social Urbano e, consequentemente, as linhas da emissora, que funcionou na rua 15 de novembro, até o transmissor. Então, o 9 de julho foi, digamos assim, o idealizador, o propulsor desta emissora que é hoje a Rádio Brasil. Bom, só abrindo parênteses, enquanto o seu Zé Negelice falava, você acompanhava aí algumas fotos das apresentações musicais que aconteciam, né, no alto-falante ao 9 de julho. Essas fotos foram cedidas aí pelo Centro de Memória. Seu Zé, infelizmente não temos mais tempo. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui. Pois não, eu me disponho, eu queria saudar todos os companheiros, os ex-companheiros de Santa Bárbara, por esta data tão grata, que hoje também é o Dia da Árvore, né? Então, coincidentemente, Dia da Árvore e Dia do Radialista. Queria prestar minha homenagem a um grande amigo meu que militou no rádio, que é o senhor Diógenes Gobo, que foi homenageado ontem pelos seus 32 anos de atividade jornalística e radiofônica. Agradecer ao professor Aquino, que me ajudou muito naquela época com o seu programa de grande audiência. Muito obrigado. Obrigada.
A seguir, espetáculo dos alunos da escola Irene de Assis Sais é a atração de hoje do FETESB. E alunos do curso de arquitetura da Unimep escolhem Praça do Nova Conquista para a construção de uma área de lazer. Campanha Ideias da Nossa Gente. O município de Santa Bárbara do Oeste colocou diversas urnas de coleta em toda a cidade, para que você dê a sua sugestão e colabore. O que você gostaria que fosse feito em 2007? Ideias da Nossa Gente. A comunidade apontando soluções. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Quero é uma verdade inventada. Clarice Lispector. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o projeto Parceiros da Cultura apresentam nos dias 29 e 30 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira, o espetáculo Amigas para Sempre, uma comédia de Maria Adelaide Amaral com Iris Bruzi e Carmen Verônica. Direção de Rogério Fabiano. Classificação 12 anos. Ingressos a R$ 30, com bônus R$ 25. Estudantes, terceira idade, funcionários públicos, R$ 15. Amigas para Sempre, abrindo a temporada de apresentações pelo Brasil. Dias 29 e 30 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira. Outras informações pelo telefone 3455-2473 ou pelo site www.parceirosdacultura.com.br. Os estudantes de arquitetura da Unimep escolheram a praça do bairro Nova Conquista para a construção de uma área de lazer. A iniciativa faz parte da programação do terceiro encontro do curso. A intervenção na área foi iniciativa de parte dos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição. Mesmo com a chuva, moradores, principalmente crianças, estiveram envolvidos e auxiliando alunos e professores durante todo o dia. É uma atividade de prática, né, de criação de um parque lúdico e de ocupação de uma intervenção de uma área que anteriormente ao parque, né, estava completamente abandonada e sendo depósito de entulho. E bairros carentes desse tipo de parque. Na quarta-feira que vem, os alunos voltarão ao local, mas dessa vez para o plantio de mudas. Para Eduardo Salmar, o objetivo dessa intervenção com a construção de uma área de lazer foi alcançado. Sem dúvida nenhuma. Hoje de manhã nós tivemos aqui na implantação do primeiro brinquedo uma ocupação imediata de toda a gurizada. Agora há pouco mesmo um garotinho estava falando que amanhã cedo o primeiro trabalho dele vai ser vir limpar os brinquedos que estão sujos de barro. Então realmente a gente já percebe que para a petizada toda, assim, e para as mães e para os jovens, esse tipo de exercício é muito válido, é muito importante. Fazer um trabalho conjunto, sendo que todas as atividades os alunos da faculdade, do curso, desenvolveram, né? A criançada ajuda o tempo todo. A peça Beijos, Escolhas e Bolhas de Sabão, apresentada pelos alunos da Escola Técnica Estadual, professor Dr. José Daione, foi a atração de ontem da categoria adulto do 8º FETESB, o Festival de Teatro do Estudante Barbarense. A montagem usou como pano de fundo o vestibular, uma das etapas mais difíceis de serem enfrentadas pelos adolescentes. Nesta quinta-feira, será a vez dos alunos da Escola Estadual Professora Irene de Assis Sais encenarem a peça A Vida é Sonho. A montagem terá início às 8 horas da noite e os ingressos custam R$ 3 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Municipal Manuel Lira. O Jornal da Cultura Edição Local fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma boa tarde para você.
ONU comemora o Dia Internacional da Paz e da Não Violência.